Eu gosto de falar que tudo que a gente vê nas mídias sociais e acha que tá muito bem, na verdade, não é bem assim. Eu sempre recebo essa pergunta, como é que você consegue? Cara, porque eu abro mão de 1000 coisas. Na verdade, ninguém tá vendo. É sempre uma evolução, é uma evolução constante. Grande coisa é você saber falar e como falar. Toda essa parte de eventos, networking, conectar pessoas, ela é uma fração do meu tempo. Atualmente, atuo na área de banco de investimento, cobrindo tecnologia e tocando deal. Eu sou uma banker de cobertura. Na verdade, acho não, tenho certeza. Eu converso com as pessoas e... não sabia que você tocava deal também. Quando você é uma pessoa que tem credibilidade, que já passa credibilidade, que já conhece as pessoas, você tem um pouco do caminho andado. E em banco de investimento é muito importante você saber o que está acontecendo. Se você olhar até o volume global de M&A, a gente teve maior volume nos últimos 2 anos de M&A. Tem que haver uma motivação ou uma razão para você estar fazendo aquela escolha diariamente. O ritual mais importante é você estar consciente das suas escolhas e saber que não dá pra você abraçar o mundo. Excelente pergunta, não faço a mais vaga ideia. Mas quando eu chegar lá, eu vou descobrir, entendeu? O mais relevante é saber qual é a sua verdade e não tentar ser uma coisa que você não é. Porque no longo prazo não se sustenta. E por muito tempo eu acreditei que trabalho era a única faceta da minha vida. E não pode ser. Eu não faço nada pensando em monetizar. Se eu fosse a sócia, estivesse fazendo uma transação importante de venda da minha empresa, eu, antes de tudo, ia fazer diligência no comparador, independente da ali na mesa. Às vezes nem vale a pena negociar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado, podcast que a gente fala as coisas que o mercado não fala. Tô muito feliz, demorou muito para marcar esse episódio. Tô com a ilustre figura aqui da Júlia De Luca. Acho que muitos que estão ouvindo, que a gente provavelmente já devem ter escutado sobre ela, talvez em algum post de LinkedIn, talvez numa newsletter, talvez numa marcação de alguém. Júlia, obrigado por estar aqui hoje. Imagina, obrigada a você. Ilustre presença nada. Foi difícil porque eu fiquei doente, mas tudo certo. Ela é esportista também, não vou falar maratonista, mas um dia... Eu corri a maratona. Correu a maratona? De Nova York, Impressionante. Foi por isso que eu acho que eu tô com essa gripe que não sai. Caramba. Então, além de... Bom, eu quero fazer um resumo, porque eu vou falar os principais pontos que eu sei sobre a Júlia. Obviamente, eu falo pior que ela, porque ela é a pessoa que mais sabe falar sobre ela. Então, o que me surpreendeu para a Júlia estar aqui hoje nesse podcast é que eu vejo que ela é uma referência quando a gente fala, quero ver uma mulher referência no mercado financeiro. Eu penso na Júlia. Ela está fazendo uma trajetória incrível no Itaú, mas antes de chegar no Itaú já tinha uma trajetória muito legal. Pulou de cabeça em criação de conteúdo, pulou de cabeça também em esporte. Quando eu penso, os tópicos que quando eu penso em você, eu penso em criação de conteúdo, mercado financeiro, venture capital e tecnologia e saúde. Esses são os tópicos que eu penso. Né? Tá bem. Que bom, legal. E eu acho que o lugar mais legal da gente começar essa conversa é você hoje balança a sua vida justamente entre fazer esporte, que é uma coisa que você ama, o seu trabalho no Itaú, você conta um pouco mais para a galera, que é basicamente cobrir tudo que é tecnologia, tudo que é novidade, trazer isso para o mercado e criar o conteúdo da sua forma para educar o mercado. Acho que mais do que falar sobre tecnicidades, acho legal a gente começar a falar, como é que você balanceia isso? Como que você mantém isso saudável? Como se entrega tudo? Porque olhando de fora, você está entregando tudo muito bem. Você está entregando as coisas bem no Itaú, você está entregando bem na sua newsletter, você está fazendo esporte, correr uma maratona, então você está entregando bem. Como é que você está fazendo isso? Tá, é uma pergunta difícil. Eu gosto de falar que tudo que a gente vê nas mídias sociais e acha que está muito bem, na verdade, não é bem assim, por trás, assim. Eu acho que por trás tem talvez um trabalho além, um suor, que não transparece. Quando você só tem o produto final. Então, eu concordo com você que eu consigo, entregar essas coisas, né? O trabalho, a maratona e o conteúdo, mas a cada escolha uma renúncia, né? Então, eu entrego isso estou deixando de entregar outras coisas em outros aspectos da minha vida. Então, amizades que eu há muito tempo não saio com algumas amigas selecionadas. Eu não viajei no feriado para trabalhar. Deixei de ver uma série. Assim, acho que a frase que rege muito a minha vida é a cada escolha uma renúncia. Então, você tem que saber que quando você está entregando muito bem em diversas áreas da sua vida, implica necessariamente que você está deixando de entregar em outras áreas.
Então, eu não gosto de passar a mensagem que eu acho que muita gente gosta de passar, mas não é o meu caso, e eu respeito quem gosta de passar, que eu sou super mulher. Eu não sou. Eu tô, para estar entregando isso tudo, eu tô deixando de fazer outras coisas também, e ficando doente, desmarcando com você pneumonia, e isso e aquilo, e mil outras coisas, né? Então, eu acho que o segredo é você saber priorizar as coisas na sua vida e fazer escolhas conscientes. Então, se eu escolhi não viajar e não estar naquele momento com o namorado, com a minha enteada, etc., é porque eu escolhi e preciso trabalhar, né? Então, naquele momento, eu estava, né, consciente daquilo. Só que no domingo, quando eu já tinha adiantado a newsletter no sábado, aí eu dediquei todo para eles. E aí, assim, todos os dias, na verdade, é um grande malabarismo entre coisas que você vai priorizar naquele momento ou não. Eu sempre recebo essa pergunta, como é que você consegue? Cara, porque eu abro mão de mil coisas, que na verdade ninguém tá vendo, né? Então acho que é um pouco por aí. Geral só vê o resultado. Então, para você não acredita em work-life balance, você acredita mais em work-life focus. Então, você foca... Total. Você foca... Total, não existe work-life balance. Besteira. Eu acho. Você acha que coisa... Mas isso é minha opinião, né? Eu acho que... Está dando um gás nisso, está dando um gás no trabalho, na criação de conteúdo, porque você vê um objetivo nisso. Qual o objetivo? Aonde você quer chegar com essas coisas? Então, eu não sei se é porque eu vejo um objetivo muito claro, mas é porque eu vejo valor. Eu vejo muito valor em criar conteúdo junto com o meu trabalho no Itaú. Então, eu acho que depois de 4 anos fazendo, eu já sei e já consigo mensurar o quanto que gera de retorno para o meu dia a dia, o quanto que gera de novas oportunidades, o quanto que gera de awareness, o quanto que... Então, assim, para mim é muito claro que existe uma sinergia muito, muito bacana entre o conteúdo e o trabalho e que quanto mais qualidade, quanto mais eu crescer em ambos os lados, melhor para mim como profissional. Isso para mim tá muito claro. Se eu tenho, uma meta, eu ainda não pensei sobre isso. Só sei que eu não, em nenhum momento, desistiria de fazer conteúdo da mesma forma que eu não desistiria do banco. Então, Sim. assim... Eu vejo uma coisa muito interessante numa coisa que você tem. O Itaú é uma instituição gigante, centenária, que muitas empresas veem um colaborador que cria conteúdo como algo que está desviando a atenção, desviando o foco. E eu vejo que você juntou as duas coisas. O Itaú vê isso com muito bons olhos, pelo menos eu... Me corrija se eu estiver errado. E você vê isso com muito bons olhos. Então, você fala que beneficia você e beneficia seu trabalho, beneficia o banco. Como que foi essa união? Como que foi começar a criar esse conteúdo? Como foi essa evolução entre você criando o conteúdo que você gosta e o banco entendendo isso é estratégico, isso é o que ela gosta, mas isso nos beneficia também? Legal. Eu acho que a palavra que você tocou, que é super relevante, é a palavra evolução, né? É sempre uma evolução constante. Então, eu acho que, enfim, a Júlia que cria conteúdo, ela é a Júlia na pessoa física. Mas eu sou, antes de tudo, a Júlia do Itaú. Então, não antes de tudo, mas também a Júlia do Itaú. Então, eu acho que a grande coisa é você saber o que falar e como falar. Isso vem com o tempo, isso vem com a experiência, isso vem com errando e acertando. Acho que, obviamente, né, 4 anos depois, eu já sei exatamente, e fui treinada para, né, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, e eu tenho muito bom senso, o que faz sentido eu escrever, o que não faz sentido eu escrever. Por estar numa grande instituição centenária. Por estar num cargo que também está representando ela, né? Exato. Então, assim, eu acho que você tem que ter muita... Não é do dia pra noite, né? Amanhã eu acordei e vou criar conteúdo numa grande empresa e vai dar tudo certo. Não é assim. Foi uma construção, foi uma evolução e que tanto eu quanto a marca ou a instituição aprendem ao longo da jornada. Eu acho que ao longo do tempo, também, com o assunto de tecnologia ficando cada vez mais em voga e falado, e eu fazendo sempre de uma forma muito neutra e, de certa forma, educativa, eu não estou colocando
minha opinião muito estrita nas coisas, eu não tô dando preferência para uma empresa ou um fundo. É muito analisar o todo. E quanto mais eu falo, mais as pessoas me conhecem, mais gera negócios para o banco. Então, é quase que um círculo virtuoso, né? Mas não foi sempre assim, né? Não começou, obviamente, assim, acho que... de novo, né? Quando você tá lá no final e você olha para trás, aqui no final... Faz sentido. Faz sentido. Mas lá atrás, quando eu comecei... eu batia muita cabeça. Como que foi esse começo? É muito de tentativa e erro. Então, eu falava, né, em diversos fóruns que ninguém assistia, mas era muito mais para eu treinar e Sem palestra, em podcast, sem em eventos. Exatamente, isso em 2018, 2019. E muitas das coisas ninguém assistiu, que bom, porque não estava, enfim, muito bom. E outras coisas em situações que eu me coloquei, eu aprendi. Então, acho que tem talvez um misto de fatores, né? É a jornada e também um aprendizado ao longo da jornada. Não só meu, da instituição, das pessoas em volta, etc. Porque eu acho que é muito legal. Você um dia chegou e falou que quero começar a criar conteúdo, mas na verdade você já meio que participava de outros conteúdos até você resolver criar o seu conteúdo. Porque você falou que você participava de eventos. Não, então, eu sempre tive uma personalidade em que eu sou muito comunicativa, enfim, desde a escola, assim, gosto de falar, gosto de apresentar, etc. E aí, quando eu entrei no banco, eu organizei alguns eventos e falava em alguns fóruns para clientes que não necessariamente tinha a ver com o meu conteúdo da newsletter, ela nem existia. Mas era uma forma de eu estar, né, falando e exposta. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, eu sempre tentei me colocar como uma pessoa que, enfim, especialista e estava, enfim, aprendendo sempre em tecnologia. E aí, depois que surgiu meu conteúdo. Acho muito interessante porque você... quando você entrou no banco, esse job description de venha organizar eventos, venha falar em eventos, venha criar conteúdo para trazer negócio para... Não existia. Você entrou num job description e você, com o que você gostava, o que você via valor, suas iniciativas, você foi sugerindo, foi sendo aprovado porque era legal, porque mostrava um resultado e você meio que foi criando a vaga, criando a área, depois criando o time, nisso que foi evoluindo ao longo do tempo. E eu acho interessante, qual que é a sua visão sobre... Porque eu acho que no Brasil, igual teve e tem seu exemplo de entrar numa grande instituição, ter iniciativas próprias, que é a coisa que você gosta, não vê como um conflito, mas vê como algo que adiciona valor, e crescer junto com a empresa, acredito que tem isso em várias outras empresas, bancos, whatever. E no final das contas, eu acho que é curioso para as pessoas, como que você overcame isso? Como que você superou? Talvez perdeu a vergonha, você nunca teve. Teve a coragem e falou, não, deixa eu fazer, pessoal, meu chefe, olha, isso vai ser legal. Como é que foi isso? Tá, eu acho que tem algumas coisas que você colocou que é importante ser dito, né? Acho que, na verdade, eu entrei no banco como Equity Sales e continuei fazendo trabalho de Equity Sales em todo momento que eu estava naquela cadeira. Eu só sugeria coisas fora da caixa e promovia coisas fora da caixa, fora do meu tempo que eu tava... Naquele dia que eu tava fazendo Equity Sales, porque eu achava que fazia sentido. Uhum. Na sequência, e é onde eu tô atualmente, eu acho que toda essa parte de eventos, networking, conectar pessoas, ela é uma fração do meu tempo. Eu atualmente atuo na área de banco de investimento, cobrindo tecnologia e tocando deal. Então, banco de investimento puramente dito. Então, a gente tem 2 produtos. Equity Capital Markets, que é listar a empresa em bolsa, e M&A. Eu sou uma banker de cobertura nas minhas horas de Itaú, né? Essa é minha meta. Eu acho que tudo que eu faço além, ela é um plus à minha meta, faz com que eu fique uma profissional maior e melhor,
Mas no final do dia, Perfeito. eu preciso entregar os meus deals na minha cobertura de investment banking. Uhum. Então, eu acho que as pessoas que vêm de fora, elas acho que não sabem que eu... Na verdade, eu acho não, tenho certeza. Eu converso com as pessoas e... sei lá, com fundo, etc. No almoço semana passada. Não sabia que você tocava deal também. Não sabia que você também lia contrato. Sim. Então, assim... Que é o core. Esse é o meu... É onde eu sento no banco, né? E aí, todo o resto vem em volta. Então, eu acho que de novo, pra fora, parece que eu só fico falando em evento e escrevendo conteúdo. Porque é o que as pessoas veem. Porque é o que as pessoas veem. Só que, na verdade, no dia a dia, não é bem assim. Então, eu também tomo e aproveito a oportunidade para falar que também não é assim... chegou lá na grande empresa e, putz, faz o que quer e... Não é. Nunca é, né? Então, acho que é importante setar assim como foi e como está sendo, porque não é só, enfim, a conexão, os eventos, e tem toda uma outra parte que as pessoas não veem, entendeu? E tem que fazer primeiro o seu bem feito antes de levantar a mão de sugerir qualquer coisa nova. Sem dúvida, com certeza. E como que essa parte que você faz de extra no seu tempo livre, de conteúdo, como que isso influenciou negócios e deals seus? Então, acho que influencia diretamente, né? Porque eu acho que um deal de M&A ou, enfim, uma trajetória para fazer um private placement ou, eventualmente, um IPO, ele é, primeiro, uma questão de confiança. E quando você é uma pessoa que tem credibilidade, que já passa credibilidade, que já conhece as pessoas, você tem um pouco do caminho andado. Não tem todo o caminho andado, mas um pouco com certeza você tem. Então, eu acho que o meu conteúdo e eu, de certa forma, ter essa credibilidade no mundo de tecnologia me ajuda nos meus clientes, que quando eu vou pitch alguma coisa, o cara sabe quem eu sou, sabe? Enfim, de certa forma, ajuda. E, além disso, eu acho que em banco de investimento é muito importante você saber o que está acontecendo. Então, como eu estou meio que no centro, eu saio toda hora para almoçar, reunião com... Mesmo que não tenha nenhuma transação iminente, com fundo, com fundador, são as pessoas que eu frequento, são as pessoas que... Então, isso é super relevante para o trabalho de investment banking, porque no final do dia você tem que estar dentro do flow, né, daquele mercado. Sim, então, porque quando aparece... Você tem que já estar posicionado com a credibilidade, igual você falou, para quando surgir a necessidade da transação, você é top of mind. Uhum. E o seu trabalho... Se a primeira coisa é você te consultar. Seu trabalho, então, você disse que... E é muito legal, porque eu acho que é muito diferente você ver outros bancos que estão aqui, bancos europeus, bancos americanos, que fazem grandes deals. Eu vejo que o jeito que você está atuando no Itaú, na sua cadeira, é diferente de como esses bancos estão se comportando. Os analistas, associates, VPs, diretores estão se comportando. Muitos... eu não estou falando de nenhum banco específico, mas muito pegando, por exemplo, relacionamentos e mandatos de sócios mais sêniores ou de outras regiões e trazendo isso para cá, ou usando o brand, né, porque o brand, inevitavelmente, é um brand muito forte. Muito. Então, eu acho legal esse case, porque você está falando, olha, pessoal, para outros pessoas de IB, existe um jeito da era moderna de você escalar seus relacionamentos e se tornar top of mind, se tornar relevante para outras pessoas. É assim que eu faço. Esse é o subtle message, essa é a mensagem sutil que eu capto quando eu vejo essas coisas. Total. E assim, de novo, e é exatamente o que você falou, assim, quase escalar ser top of mind, né? Porque por que eu acho que a newsletter tem tanto sucesso e por que eu acho que dá resultado? Por causa da sua consistência. Ser semanal é super relevante. Quando você tá lá toda semana chega, assim, independente, o cara vai lembrar de você de alguma forma. E se você tá escrevendo um conteúdo bacana, enfim, que agrega e tal, aí tem ainda mais valor, entendeu? É o efeito que o jornal tem na gente. Que só, faça chuva, faça sol, tá lá.
E você é um mega jornal, porque condensa tudo da semana, faça chuva, faça sol, o cara sabe que ele vai ter isso para se informar. Não, e é muito engraçado que você entende o valor das coisas quando elas não têm, né? Quando elas não acontecem. Então, quando eu tava na semana da maratona, no domingo da maratona, eu obviamente não mandei newsletter. Mó galera me mandou mensagem, tipo, Júlia, comecei a semana e eu não sei o que aconteceu na semana anterior e tal. Não recebi sua newsletter. Eu falei, ai, que bom, é bom pra vocês sentirem falta. Sim, foi sem querer, mas foi super bom que aconteceu. Foi ótimo. É bom, às vezes, quando fica uma semana sem ter, que as pessoas falam, será que vai parar? O que aconteceu e tal? Então, bacana. Você falou que você tá no flow das pessoas, você tá no flow dos negócios. Acho que 2023 foi um ano muito atípico em questão de deal-making no Brasil. Eu sinto também que 2024, mais bem, em M&A, a gente fechou o ano com 250 bilhões de reais transacionados. O que você olha de deal-making no Brasil daqui para frente? M&A e IPO, que a gente está numa seca absurda. Só 3 anos e meio sem IPO na B3. Então, o que está dando FII para os bancos é M&A e emissão de dívida, basicamente. Dívida principalmente. Principalmente. Como que você vê esse mercado nos próximos anos? Eu acho que você é uma das principais pessoas que eu posso fazer essa pergunta. Legal, é uma pergunta de $1 milhão, mas eu vou tentar. Eu acho que, assim, as coisas estão melhorando, né? Acho que a gente teve um resultado, né, na eleição americana que já estava precificado pelo mercado, então não trouxe mais volatilidade. A gente teve corte de juros por parte dos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve um aumento de juros na reunião recente, mas, enfim, tudo dando certo no fiscal. O PIB continua crescendo, o desemprego está baixo, então as coisas estão mais ou menos controladas. Então, acho que o que a gente deveria ver no final desse ano e ao longo do ano que vem, é começar a destravar algumas das transações que estavam para ser anunciadas. Por quê? Porque a gente está num cenário em que a gente já tem uma conversão de preço, então o preço que o cara quer vender é similar ao preço que o cara quer comprar, né? O que aconteceu em 2023 é que estava muito distante, né? Tava com coisa pré-pandemia ainda, o seller queria um múltiplo pré-pandemia e não rolava. Exatamente. Agora a gente já começa a ver uma convergência. Então, isso tende a indicar, se você olhar até o volume global de M&A, eu até escrevi na newsletter essa semana, mas já vou esquecer todos os números, mas Q3, a gente teve maior volume nos últimos 2 anos de M&A. Por quê, né? Porque com a certa dificuldade de listar no mercado público, M&A acaba ficando uma saída super interessante para as empresas de tech, que é relevante para os fundos, para reciclarem capital, e enfim. Então, acho que no cenário de deal-making Brasil, eu imagino que ao longo do final desse ano que vem, a gente comece a ver ainda mais atividade do ponto de vista de M&A, que é seguindo o que está acontecendo na tendência global nos Estados Unidos. E, obviamente, quando, enfim, a gente tiver um bom ativo, e eu acho que não vai ser de tecnologia, acho que o primeiro ativo a listar em bolsa vai ser no setor super tradicional, que os investidores entendem, número, etc. A gente vai começar a ter IPOs novamente. Quando? Não sei te dizer. Mas o que eu sei te falar é que agora está muito melhor do que há 2 meses atrás, que está muito melhor do que está 2 meses atrás, então as coisas estão, de fato, melhorando e chegando aí num novo normal. Tava ruim, eu acho que o evento da Americanas meio quebrou, fechou o mercado total para esse tipo de eventos, e a gente está se recuperando desde então, basicamente, né? Acho que foram diversos fatores. Que afetaram o mercado. Acho que uma coisa que você falou, que ficou na minha cabeça, e eu já volto para esse tema de M&A, muito sobre válvulas de escape. Bom, a IB é uma carreira intensa, muitas horas, muito número, muito contrato, você trabalha bastante. E para você ficar muitos anos em IB, você precisa ter rituais. Rituais para ficar com uma mente sã, com um corpo são, para continuar tendo amigos, bons relacionamentos e continuar fazendo seu bom trabalho de continuar conectando com mais e mais e mais pessoas. Quais são os seus rituais? E depois de bastante tempo em IB, para a gente que está entrando agora no mercado, gente mais nova, o que você recomenda?
Boa pergunta. Acho que o ritual mais importante na minha semana é minha psicóloga. Se eu tivesse que dar uma dica para todo mundo, independente do trabalho, e se você pode, obviamente, financeiramente, fazer psicólogo, que seja. Acho que é super importante e relevante para minha cabeça. Eu não abro mão do meu exercício. Então, assim, eu tenho que ter dormido muito tarde para não acordar para fazer exercício, porque eu acho que melhora muito o meu dia. Então, acho que é outro ritual relevante. E eu acho que esse negócio que eu falei no início da nossa conversa, que eu gosto de falar, especialmente para as pessoas mais novas que me procuram, que é estar sempre avaliando as suas escolhas, avaliando o que você está escolhendo naquele momento. Como que você faz essa avaliação? Você escreve? Não. Você matuta na cabeça? Eu penso. Eu tô sempre pensando em o que eu tô fazendo naquele momento, o que eu poderia estar fazendo, se a escolha certa tá ali, se eu tô dedicando tempo para aquilo, não deixo tempo... Assim, e eu acho que, talvez eu pense até demais, mas eu acho que tem que haver uma motivação ou uma razão ou para você, né, para você estar fazendo aquela escolha diariamente, né? Porque eu acho que quando você não sabe por quê e você só tá em modo automático, aí eu acho que já deixou de fazer sentido. Então, eu acho que o ritual mais importante é você estar consciente das suas escolhas e saber que não dá para você abraçar o mundo. Que eu tenho visto das gerações mais novas e muito do que a gente vê nas mídias sociais, né? Da mulher que faz tudo, que é mãe, que não, alguma coisa ela não tá fazendo, tenho certeza, assim, sabe? Então, desses falsos ídolos, imagens, etc., né? Acho que é importante a gente, quando tem a oportunidade, desconstruir um pouco disso. Uhum. Porque a vida não é fácil e não é pra ninguém. Então, se tá parecendo fácil é porque tá alguma coisa errada. Alguma coisa entendeu? errada. E você falou de motivações. O que te motiva? É liberdade financeira? É o prazer do trabalho? O que você está trabalhando bastante hoje? O que te motiva a seguir um ritmo intenso assim? Liberdade financeira é aprendizado. Eu tô sempre aprendendo. Eu acho que no banco eu tenho a sorte de trabalhar com um chefe direto que é super inteligente, que tá sempre, né, falando coisas novas que eu não sei, que eu aprendo. Ali em volta é um time muito bacana, que também tá sempre, me ensinando. E, obviamente, no final do dia, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, Isso. né, eu acho que é uma combinação de fatores. E eu gosto da parte intelectual. Eu gosto da parte de... Senão eu não faria no meu final de semana, no meu conteúdo, sabe? Óbvio. Um negócio de síntese, de saber escrever, saber colocar as palavras, pensar qual é a melhor forma de dizer uma coisa. Eu acho que são coisas que eu também gosto de fazer. Então, não é... Acho que, obviamente, o trabalho ele é uma obrigação, mas ele é uma obrigação que eu gosto. No sentido de que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas escolho estar lá. Você pensa em ser mãe? Penso. E como que você vai se organizar para o dia que isso acontecer? Excelente pergunta. Não faço a mais vaga ideia. Mas quando eu chegar lá, eu vou descobrir, entendeu? Mas, não sei. Mas muita gente consegue, eu também vou conseguir. Sim, é difícil. E especialmente trabalhando bastante em IB, mercado financeiro é puxado. Eu conheço no meu círculo pessoal, poucas mulheres que eu conheci em IB que continuaram em IB e foram mães. Eu admiro muito. E acho que já tocou esse tema, mas é um tema que para mim é muito relevante. Hoje em dia a gente fala de conectar pessoas, né? Acho que a sua capacidade de se comunicar bem, direto, seu objetivo, ter dados para embasar, construir um rapport é super importante. O mercado financeiro, historicamente, talvez hoje é diferente, graças a Deus, ele é muito machista. E eu quero entender mais no começo da sua carreira, porque eu não sei se você ainda enfrenta situações dessas hoje em dia, mas fala, a Júlia, ela é mulher. Te olhavam diferente ou continuam te olhando diferente? Você tinha mais dificuldade em provar seu ponto e construir o rapport ou não? Como que você olha isso? Legal. Eu tô no mercado financeiro há 13, agora 14 anos, sei lá, 13 anos. 14.
Eu acho que no começo era muito mais difícil. Acho que o mercado mudou muito. E graças a Deus, né? Acho que todas as grandes organizações estão cientes enfim, de que diversidade é nem só... Não tô falando só de mulher, tô falando de tudo. É importante para novas ideias, para você, enfim, chegar num produto final, num conteúdo final melhor, né? Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu não era nem só por ser mulher, mas também por ter cara de muito novinha. Então, eu não usava óculos e, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com 20 anos, eu, 20 para 21, putz, eu tinha uma cara de, sei lá, nem sei, 17. Então, acho que eu enfrentava muito mais a barreira, né, da pessoa, da contraparte confiar em mim por causa disso, eu sinto. Acho que foi menos por ser mulher. E, obviamente, né, ao longo da vida você vê situações que sim, te olham diferente por isso ou por assado. Mas eu acho que eu sempre tentei trazer para mim e para qualquer interação qual é a minha verdade, né? Então, qual é, assim, quem é a Júlia, tipo, na essência e naquela reunião. É quase que, assim, eu tenho umas coisas muito loucas, né? Acho que ninguém pode ser normal fazendo todas as coisas que eu falo. Então, assim, eu tenho umas coisas que às vezes eu tô em umas reuniões muito importantes, ou quando eu era mais nova, idem lá no Gavi e tal, que é quase que como se eu estava na reunião, mas eu estava me colocando como se eu estivesse vendo aquela reunião. Então, como que a Júlia é para a pessoa que está vendo a interação entre as duas partes, né? E isso é um aprendizado constante, porque não é sempre que você tá bem numa reunião, que você sabe o que você tem que falar, que você... E é nessas horas que você vê que, às vezes, não se trata de uma diferença de como a pessoa tá te olhando, mas uma diferença de como você se portou naquele dia, né? Então, obviamente, o mercado financeiro, ele é majoritariamente masculino, de tecnologia idem, ainda é, mas eu acho que a gente andou muito na direção de melhorar esse tipo de dinâmica, mas eu acho que o mais relevante são as mulheres, nesse caso específico, saber qual é a sua verdade, né? E não tentar ser uma coisa que você não é, porque no longo prazo não se sustenta. Então, volta e meia se escutar, não, ela é muito brava, ela é muito... Não, é exatamente como eu sou. Te acham bravo? Acho que sim. Talvez direta? Direta, com certeza. Transparente. Talvez direta, talvez transparente. Porque o brasileiro tem esse jeitinho de falar assim, ai, por favor, por obséquio, não ir direto ao ponto. O brasileiro tem isso, essa coisa de falar amenidades antes de ir direto ao ponto, né? Nesse ponto eu acho que eu sou bem americana. O que é bom. Bom e ruim, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, então, mas é como eu sou. Business-wise, né? Quando a gente tá falando do mercado financeiro. Não sei. Mas acho que volta todo pro ponto inicial de você, saber qual é a sua verdade e onde você quer chegar. E assim, uma outra coisa que volta e meia me pergunta é que eu não acho que o mercado financeiro é melhor ou pior ou do que a escolha, sei lá, da minha tia de não trabalhar e ficar em casa e cuidar dos filhos. Cada um tem suas escolhas, assim, eu não gosto de colocar... Demorou pra eu chegar nessa verdade, mas acho assim, eu não gosto de colocar as coisas em níveis diferentes. Talvez, cara, a vida dela seja mais complexa do que a minha, entendeu? No dia a dia da casa e tal. Talvez o que eu esteja fazendo seja uma fuga do dia a dia da casa, você nunca sabe, entendeu? Então, de novo, você saber qual é a sua verdade. E qual é essa sua verdade, que você tanto fala? Priorizar o trabalho, como eu priorizo, mas saber dar o espaço para o outro e para as pessoas que merecem esse espaço.
Então, quando eu disse lá no começo, eu abri mão de sair com amigas. Dado que eu abri mão no final de semana anterior, no próximo eu ir. Porque as relações humanas, elas são muito importantes para mim. E ao longo do tempo, eu vi muitas vezes que eu estava priorizando o trabalho e deixando para trás, enfim, pessoas que me amam e relevantes e que são importantes para tantas outras facetas da vida. E por muito tempo eu acreditei que o trabalho era a única faceta da minha vida, e não pode ser. Então, a minha verdade atual e que eu busco é como eu vou conseguir e consigo equilibrar o quanto eu amo o meu trabalho e tudo que eu faço com todo esse lado pessoal que também precisa existir, porque trabalho não é a única coisa que existe na vida. Acho que é isso. Legal. Profundo, gostei. Você vê muitos setores de tech, você olha tudo. Tem um ou outro setor que você gosta mais, vê mais potencial, se identifica mais? Eu acho que o que eu vejo mais potencial não necessariamente é o que eu me identifico mais, né? Mas eu acho que não tem como falar de outra coisa que não inteligência artificial, que a gente estava falando no começo, quando a gente estava offline. Assim, é bizarro, assim, tudo que está fazendo. Eu acabei de criar um canal no podcast aqui do Spotify, da minha newsletter, que é aquele Notebook LLM, que faz o podcast para mim, com base no que eu escrevi. Muito louco. Cara, eu acho isso magnífico. Acho muito magnífico. Louco isso. E assim, é só tipo a pontinha do iceberg. Então, isso é o que mais me anima. E eu fico a cada dia mais querendo saber o que mais que eles vão fazer, porque eu acho incrível. Você também fica... às vezes eu pego sábados, às vezes eu pego domingo, ficar fuçando plataformas que eu não conhecia e, tipo, eu vejo, nossa, isso daqui cria um livro, nossa, essa daqui resume uma aula, nossa, essa daqui cria uma ata de reunião, nossa, tipo, tem umas coisas bizarras. Na verdade, as pessoas acabam me mandando as coisas que são super úteis, né? E aí eu vou testando, eu testo tudo. É muito legal isso. É muito legal. É muito legal. E aí, necessariamente, é o que eu tô mais animada. E acho que dá pra... Do ponto de vista de conteúdo, se você faz um bom trabalho, dá pra... Amplificar? Bastante. Esse negócio do podcast, vamos ver, obviamente, tem que ver os números e tal, mas que eu lancei essa semana. Mas acho que dá pra... E assim, o português é ruim. Tem que ser o inglês mesmo. Tipo, inglês para inglês. Então, quero ver quando eles tiverem algum que pegue o texto em inglês... Faça em português, etc. Enfim. É porque tem que ser um motor de inteligência artificial que ele é treinado em português. Por exemplo, da OpenAI, ele é treinado em inglês e ele traduz para o português. Fica bem pior. A gente não tem, eu acho que deve ter algumas empresas que estão tentando criar motores de AI em português no Brasil. Não sei. Mas eu não conheço nenhum ainda. Não conheço. E você falou de amplificar o trabalho. Quando você olha para o Creators Economy, para a economia de criação de conteúdo, como você se enxerga dentro desse ecossistema? Você se enxerga em... porque hoje eu entendo que você não monetiza o que você faz, pelo menos no meu conhecimento, diretamente. Zero. Você monetiza indiretamente através de awareness maior para conhecer. Essa é a Júlia do Itaú que faz deals. Gostou? Olha, esse é meu trabalho, conheça meu time, a gente pode fazer um deal para sua empresa. Show. Você pensa em monetizar isso no futuro ou não? Isso é conflitante com o que você faz hoje? Como que você vê o futuro disso? Legal. Assim, acho que eu escolhi não monetizar e não monetizo nem palestra, nem nada por hora, porque quase que como os produtos e os softwares que eram de graça, que são de graça para ganhar escala, é o mesmo pensamento. No sentido de que, putz, o Facebook é de graça, o Instagram é de graça, porque eles queriam em D0 ganhar muito user. E aí, no momento que você tem muito usuário, ou seja, na minha analogia, né, muitas pessoas que me seguem ou que gostam do meu conteúdo, aí, eventualmente, eu posso começar a pensar em monetizar. Eu acho que os incentivos, eles ficam perversos se você monetiza em D0. Porque você não tá... Na verdade, assim... Você acha que isso não é genuína? Você acha que isso não é autêntica? Você acha que... Eu não sei, assim, eu não faço nada do ponto de vista de conteúdo, de postar e tal, pensando em monetizar. Então, você vai saber que se eu coloquei aquela empresa
na minha newsletter é porque eu li a notícia, eu gostei da notícia, eu certamente vi o que a empresa faz, achei que é relevante e coloquei lá. Legal. É muito diferente de qualquer outro conteúdo que tenha coisa paga, que você acaba citando a empresa porque a empresa tem um contrato com você que paga, sei lá quanto, entendeu? Acho que dá uma certa... Você perde sua neutralidade. Eu acho que dá uma certa... você fica mais autêntica quando você não monetiza. Não acho que é errado, acho que eventualmente eu vou chegar lá. Mas eu acredito que eu ainda preciso expandir muito mais para poder chegar nesse ponto. E você tem um nível, você tem um ponto de falar... Ou é uma coisa meio que... Assim, você entende que você precisa crescer mais e alcançar mais pessoas e aumentar a sua mensagem, mas você tem um ponto, um número específico na sua cabeça de quanto que é isso? Não tenho, mas assim, eu acho que... E seria talvez irresponsabilidade minha eu tentar... definir, porque eu acho que, apesar do tema ser comum entre todas as plataformas, a forma como eu faço varia muito de plataforma para plataforma. Então, a newsletter, ela é em inglês, super específica, usando termos de venture capital, só falando desse assunto. É muito nichada. É muito nichada. Então, hoje em dia eu tenho 11 mil subscribers. Eu acho que é grande pra caramba. É muita coisa. E, tipo, se for pra 20, eu acho que continuo achando que é grande pra caramba. Se for pra 70, então, meu Deus. E é Latam. Não tô falando de global, US, não, é Latam. Então, é muito específico. Aí, quando eu vou pro LinkedIn, o LinkedIn, eu me comunico de uma forma muito mais leve. Então, menos técnica? Menos técnica. A mesma newsletter que eu posto no Substack, eu trago em, tipo, slideshow no LinkedIn de forma super simples. Em que eu trago algumas notícias só, é um conteúdo muito mais leve. E a mesma coisa no Instagram. E eu acho que as pessoas nas diferentes plataformas, elas também têm diferentes drivers para estarem te seguindo, a depender da plataforma. E formas de consumo também. Forma de consumo. Eu acho que isso é o limite, na verdade. Eu acho esse negócio de creator economy incrível. Assim, incrível. O que você acha mais incrível? O poder que dá para cada ser humano. Então, eu escutei outro dia de uma empresa que é desse setor. Você pode ser seu próprio canal. É quase que como se você pudesse ser sua própria Globo, né? E você, obviamente, eu tô muito longe de ser. Mas tem diversas influenciadoras por aí que, tipo, conseguem mover, assim, o bottom line de uma empresa, né? Sim. E eu acho isso muito, muito poderoso. E eu acho que só tem como aumentar. Porque você vê cada vez mais... Os jovens estão cada vez mais novos pegando em celular. Tá cada vez mais ficando um negócio super acessível para todas as classes sociais. Tá cada vez mais normal e popular você dividir as coisas em mídia social. Então, acho que, tipo, realmente a gente também só tá começando. Tem muita coisa para ver ainda. E é interessante você estar falando porque eu vejo mais e mais gente começando a criar conteúdo. Tem gente que fala, tá saturado. Tem gente que fala, putz, de cada perfil de pessoa que tem não sei quantos milhares ou milhões de seguidores, tem milhares de pessoas também que postam e não engajam. O que você acha que separa as pessoas que crescem das pessoas que não crescem? Você acha que é autenticidade? Você acha que é disciplina e constância? Você acha que é uma trajetória muito fora da curva da pessoa? O que você acha que separa as coisas? Não, eu não acho que é uma trajetória fora da curva de pessoa, porque você vê diversas pessoas que, enfim, não têm trajetória nenhuma com milhões de seguidores. Eu acho que é a constância. Eu acho que a disciplina é a mais importante. A disciplina é o mais importante. Eu diria que eu acho que é isso. Assim, eu não acho que o mercado tá saturado. Outro dia uma amiga minha começou a escrever um Substack de crônicas de domingo. Eu nem sabia que ela escrevia tão bem. Achei super legal. O teu é enorme, né? Ela, você não acha que tá... Eu falei, cara, você tá fazendo pra quê? Não é pra você mesma? Então continua fazendo. Entendeu? Aí a gente volta para aquela sua pergunta sobre monetização e não monetização, né? Se a pessoa está escrevendo porque gosta, porque acha que é uma boa válvula de escape, why not?
Eu acho que é interessante isso. E uma coisa que você com certeza cobre, olha, por exemplo, como o Mister Beast, que é o maior youtuber do mundo, pô, hoje ele tem redes de restaurante aqui em Cardápio. Os caras se tornaram mega, mega, mega empresários. Eu acho que a gente tá na pontinha nesse Brasil. Eu acho que tem alguns exemplos já pequenos disso. Sei lá, Thiago Negro, Flávio Augusto, mas talvez você pode cogitar que eles construíram coisas fora do digital. Como que você vê essa autoridade saindo do mundo digital e indo construir businesses que não tem nada a ver com o digital? Sei lá, o Pablo Marçal agora com uma empresa de seguros e por aí vai. Eu acho que assim, eu geralmente não gosto de falar de coisas que eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho pouco conhecimento. Assim, esses nomes que você falou, tirando o Pablo, obviamente, os outros eu nem conhecia. Então, eu acho que as pessoas também fazem o caminho inverso, né? Usam o digital para fazer um negócio no mundo físico que faça sentido. Eu não sei, eu acho que também não tem resposta certa. Porque tá todo mundo meio que tateando, né? E tentando entender. Uhum. O fato é que a gente tem diversos grandes empreendedores que começaram nas mídias sociais. Uhum. E que legal, né? Eu vi um artigo do Brasil Journal, muito que estoicismo está em alta. Saiu recentemente, me engajou muito esse artigo. Falando que muitas pessoas estão mais lendo sobre o tema. Não falando de estoicismo específico, que é uma filosofia que eu gosto muito. Tem uma filosofia central que você segue na sua vida? Não. Não. Não gosto de estoicismo, mas não sigo a risca. Tem nada que eu... Tipo assim, alguma coisa você pode falar, essas são as crenças, ou essas são as coisas que eu sigo, que realmente estruturam o meu pensamento de como a Júlia é, realmente me ajudam a pensar da maneira que eu penso, seguir meu dia do jeito que eu sigo. Não, eu acho que eu tenho vários valores importantes que vieram, enfim, da minha casa, da minha origem. Quais são? Ética, e acho que, enfim, o Itaú reflete muito isso. Honestidade, transparência, fidelidade. Então, são coisas que eu sempre acreditei, né, no todo. Uma coisa que eu tenho muito pra mim e que eu falo muito, sempre em pontos importantes da minha vida, e é uma frase em inglês que a gente pode aqui traduzir de forma livre para português, que em inglês if you're not constantly changing, you're not constantly growing. E aí, em português, seria, enfim, se você não está mudando, né, se reinventando, você não está crescendo. Então, isso que eu busco, assim, eu busco não ser aquela pessoa obtusa, que só pensa daquela forma e não muda o pensamento porque pensou daquela, sabe? Não. Eu gosto sempre de ser essa pessoa que, escuto o outro lado, entendo, talvez não mude de ideia, talvez não. Mas que esteja sempre dando o benefício da dúvida, sabe? Porque ninguém tem a verdade absoluta. Eu não acredito em quem fala que tem a verdade absoluta. Legal. Eu concordo super. E trazendo isso para o que você faz hoje, eu vejo que tem um estoque muito grande de empresas que estão a caminho de prontas a fazer transações. Eu acho mais M&A do que IPO, porque sempre é mais M&A do que IPO. E se você fosse... a gente falasse aqui livremente para esses empresários, para esses donos de empresa que falam, ou eu quero fazer essa transação porque eu não tenho sucessão familiar e eu quero realizar o trabalho da minha vida, ou quero fazer um buyout minoritário para capitalizar e colocar dinheiro aqui na minha empresa para continuar crescendo, whatever é o motivo. O que você acha que dá muito errado, ou deu muito errado em transações que você participou e você viu, e esses sócios eles podem evitar e deveriam evitar nas transações que eles vão participar, eles sendo a parte vendedora? Tá, então você diz coisas... Erros de deal making do sócio vendedor. Não saber com quem que você tá negociando do outro lado. Você tem que saber com quem que você tá casando ou não. Isso é uma coisa que sempre pega. Você diz o principal, conhecer muito bem o buy side. Total.
Total, porque dependendo de como tá o contrato, você pode ficar entrelaçado com esse buy-side por muito tempo. Então você tem que conhecer. E você vê a IB que, por exemplo, vendeu o sonho que a transação era maravilhosa e o sócio vendedor não fez a diligência que ele deveria fazer em quem era o investidor, quem era o comprador. É isso que você se refere? Não. O que eu me refiro é, se eu fosse a sócia e estivesse fazendo uma transação importante de venda da minha empresa, eu, antes de tudo, ia fazer diligência no comprador, independente do IB na mesa. Quem é a pessoa que está na outra ponta? Antes de começar a negociar. Com certeza. Às vezes nem vale a pena negociar. Às vezes nem vale a pena. Eu acho que isso fica ainda mais acentuado quando é uma venda minoritária e não total, quando vocês Sem dois vão dúvida. continuar sócio, né? Porque quando Sem é total, você vai receber... Quando é total, mas o negócio é que quando é Mesmo total, implica. às vezes tem earnout, às Sim. vezes tem... Então, por isso que eu acho que tem que saber com quem que você tá... Sim. Eu acho que em Private Equity a gente vê isso muito. E uma coisa que eu acho interessante a gente tocar aqui, que você vê M&As maiores, é quando que o comprador, ele é gringo. Esse choque, eu não vou falar choque, porque às vezes não acontece choque, mas essa imersão que acontece de cultura e de business. Você falou que você tem, por exemplo, um jeito americano de se comunicar. Quando gringos vêm e compram empresas brasileiras em M&A, como que rola esse processo? Quais são os percalços que os sócios brasileiros sempre encontram? E que dicas você teria para compartilhar aqui dos deals que você viu? Quando o gringo compra um local... Exato. Então, eu acho que, de novo, também depende muito Está se tornando mais comum, né? Sim, cada vez mais comum. E recentemente teve o deal da Clear Sale, que a gente, inclusive, estava nessa transação. Mas eu acho que, assim, o gringo vindo, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? É uma cultura completamente diferente e a gente, recentemente, quase que ficou 6-1 no dólar, né? Então, aquele negócio que pra gente significa muito do ponto de vista monetário, às vezes não significa tanto pro gringo. Isso reflete nas transações que ele vai fazer. Então, acho que, de novo, acho que volta pro ponto de saber da onde que tá vindo, da onde que tá vindo aquele interesse, da onde que tá vindo aquela compra e o que o cara quer fazer dali pra frente, né? Porque eu acho que a gente vai ver cada vez mais gringos entrando na região justamente para expandir e comprar uma empresa aqui que é similar ao core lá para expandir para outras regiões. E a América Latina sendo uma delas. Então, eu acho que o sócio local tem que entender o que está na cabeça do gringo no final do dia. Sim, porque o gringo, como você falou, pro gringo pode estar barato. Ele pode estar vendo isso como uma coisa mais oportunística, ou tipo, quero entrar para pegar o mercado consumidor e essa empresa brasileira tem uma tecnologia muito legal que eu não tenho, tô comprando barato aqui para colocar isso para dentro e o time meio que, não me importo muito com o time, né? Tem que entender qual é o racional. Eu acho que isso acontece muito. E, como você falou, tem estoque de M&A para fazer, eu acho que, bom, ninguém aqui consegue prever o futuro, você falou que é uma pergunta de 1 milhão de reais. Mais que isso, né? Mas acho que nas suas newsletters, pelo menos, a minha expectativa é que você vai abordar mais quando essas transações saírem. E uma coisa que eu acho legal, que eu também li, é que você não olha só nas newsletters, tipo, isso foi. Aconteceu esse IPO, aconteceu esse M&A, aconteceu esse deal legal. De fato aconteceu, você resumiu. Mas você também, às vezes, dá um viés de, tipo, essa é a tendência, isso vai acontecer. Não só back-looking, mas forward-looking. Uhum. Que eu acho que é uma coisa, às vezes, que falta em outros veículos de comunicação, que são muito, tipo, fatos, isso aconteceu, repórter, isso aconteceu. Mas, tipo, legal, mas isso aconteceu, esse é o gráfico passado. Mas qual que é a projeção, né? Isso indica qual Exato. é a tendência qual futura. Qual a tendência futura? Uhum. E você tem muito essa visão de, tipo, quem me segue não é que vai... não é que eu vou facilitar, não é que eu vou condensar o que foi. Tipo, você tende a tomar decisões mais educadas e tende a estar melhor posicionado para tomar decisões melhores, porque aqui
Bom, ninguém acerta o futuro, mas aqui tem uma tendência comprovada em dados e coisas que eu achei. Acho que isso é muito valioso. Como que você vê o público valorizando isso? O público valoriza mais as coisas que você condensou do passado ou eles leem mais porque eles querem saber o que você prevê que vai acontecer? Uma mistura dos dois. Eu acho que tem muita gente que usa como para mapear, assim, deal flow e para ver se pegou todos os deals na semana que passou, seja um venture capital, mas você pega seja todos? um fundador. Não, mas os mais relevantes, né? Para ver se não teve nenhum relevante que deixou passar. Mas eu acho que eu acabo tendo uma posição muito única, porque como eu tô num maior banco da América Latina, falando tanto com fundos, quanto com startups, quanto com companhias mais maduras, as que estão começando, e tudo isso misturado, eu acho que é uma combinação que poucas pessoas têm. Então, o que eu vou escrever necessariamente é um reflexo daquelas minhas interações durante a semana inteira. Então, eu acho que tem um pouco disso também. A pessoa querer entender o que está se passando, entendeu? Porque você está, distribuindo esse acesso que você tem? É isso? Não, porque eu venho de um ponto de vista muito único. Eu não sou investidora. Você é imparcial. Eu sou imparcial. Eu não sou founder. Eu trabalho, enfim, no maior banco da América Latina, então tenho acesso aos tomadores de decisão. Então, com certeza eu estou escutando muita coisa relevante ao longo da minha semana. E tudo que isso para todo escritor que não usa ChatGPT direto, o que você está escrevendo, escolhendo escrever, é um reflexo direto das suas experiências. Então, acho que tem muito disso também. Você usa ChatGPT para escrever? Uso só para... Corrigir português, assim? Não é nem para isso. É para quando eu já peguei a notícia toda e, putz, eu terminei, aí tem, 4 linhas, falar que quero fazer em 2. Eu jogo lá me resume. Resume. Mas eu acho que hoje, a gente falou de autenticidade, acho que perde muita autenticidade quem vai usar AI para escrever. Eu leio a sua newsletter, eu tenho certeza absoluta que não foi uma AI que escreveu aquilo. Porque você faz uma mistura de diversas fontes e tal. Eu também acho. Mas eu acho que talvez o negócio vai ficar tão perfeito que a gente não vai mais saber dizer. Você acha? Você acha, bom, daqui não sei quantos anos... Talvez. Muito louco, hein? O que é uma coisa que você nunca falou num podcast ou nunca te perguntou, mas é um assunto que você pensa muito a respeito? Que eu nunca falei sobre? Pode ter falado para outras pessoas, mas não num podcast. Não num podcast. Uma coisa que é muito importante para você. Eu acho que sobre a minha mãe. Eu não falo muito sobre a minha mãe. E a minha mãe faleceu quando era muito nova, em 2020. E ela é uma coisa muito importante que eu penso todos os dias e todas as horas. Ela teve uma influência muito grande em você? Sim. E você acha que... Como que esse evento te influenciou? Eu acho que é com a diversidade da vida que a gente cresce e fica mais forte, né? Então, ela me influenciou e me influencia todos os dias. Eu acho que eu nunca falo disso. E como que sua vida mudou? Bom, eu não quero fazer uma pergunta boba, porque obviamente mudou muito sua vida, mas como que mudou... como que sua rotina mudou? Como que seu dia a dia mudou depois que você perdeu ela? No trabalho e nas suas relações com as pessoas? Eu não sei te dizer. Eu acho que quando você tem uma perda grande, tudo muda. Nem sei como explicar. Acho que tudo muda. O jeito que você trata as pessoas, o jeito que você olha o mundo, o jeito que você olha a vida. Tudo muda. Fechou. Ju. Obrigada. Pessoal, para fazer um wrap-up aqui, essa foi a Júlia De Luca, mais um episódio do Pod Mercado. Uma pessoa incrível. Tenho o prazer de entrevistar. Onde que as pessoas podem te achar? Quais são os seus handles, suas mídias sociais? Legal. juliadeluca.tech no Instagram, Julia De Luca no LinkedIn. Na newsletter também é o Latam Tech Weekly, ou se botar lá Julia De Luca vai achar também. Legal. Pessoal, esse Obrigada. Pod Mercado que a gente fala as coisas que o mercado não fala. Eu vejo vocês no próximo episódio. Ju, obrigado por estar aqui hoje. Obrigada, um prazer.